Fala galera, de volta aqui gravando vídeo, que bom, posso voltar a fazer vídeos, isso é maravilhoso. E o que eu quero fazer hoje é falar sobre, como eu já tinha falado lá no Instagram, sobre esse livro aqui, que é Os Últimos Dias de Krypton, de Kevin James Anderson. Primeiro vamos saber quem é Kevin James Anderson. Kevin James Anderson é um escritor. Ele já escreveu livros como Arquivo X, Ponto de Impacto, Star Wars Legends, né, a trilogia Jedi Academy, Darksaber, o segundo livro da trilogia, né, sobre a Jedi Callista Ming. Também 14 volumes da série e um Jedi Knights. Também é coautor das prequelas da trilogia Duna, aquela famosa série de livros de 1965, além de ter novelizado os filmes Liga Extraordinária e também Capitão Sky e O Mundo do Amanhã. Este livro aqui são 464 páginas contando os últimos dias de Krypton, o planeta de onde adveio Kal-El, o nosso querido e amado Superman. Os últimos dias de Krypton, assim, numa base, bem base mesmo, é uma cadeia de acontecimentos, né? Pressão do núcleo, invasão alienígena, tempestades da Estrela Vermelha, né? De Hal, que além de estrela é também o deus deles. O cometa do martelo Lotur, que muda de curso, que levam ao fim do planeta. Lógico, existe entre todos esses acontecimentos o motivo mesmo do fim de Krypton. O lance todo que esse livro ele não faz parte do cânone. O que é o cânone? É aquela história base de onde você vai tirar o que acontece com Krypton. Krypton ele tem várias vertentes, tem várias motivações. Cada um criou uma referência. A única coisa que é cânone é que o planeta explodiu e dali saiu Kal-El, veio para a Terra e se tornou o nosso querido e amado Superman. Só isso que existe de fato. Já a história de Últimos Dias de Krypton, para mim, eu até uso como referência, que é um livro de romance. É um livro de amor. Ele tem como pano de fundo a história de Jor-El e Lara Lorvan. Né? Jor-El, por sinal, ele é filho de Yarel e Caris, tanto é que o nome dele é Yarel, o nome do pai dele. Se a gente for assistir a série Krypton é outro nome, não vou entrar em detalhes aqui. E temos a Lara, que é filha de Lorvan e Ora. Os pais dela, né, ela também tem um irmão caçula, o Kivan, né, eu achei até interessante ela ter um irmão caçula. Os pais dela e ela são artistas, fazem grandes murais, pintam grandes prédios, são engenheiros, não chega a tanto, mas artistas panorâmicos. Eles fazem grandes enfeites em grandes construções e eles são contratados por Jor-El para pintar a casa de Jor-El. E Lara se põe como uma artista que vai simplesmente enfeitar são 11 torres, 11 ou 12 torres que Jor-El tem na casa dele. A casa dele é praticamente uma casa com um laboratório. Ele passa mais tempo no laboratório do que a casa. Por quê? Jor-El, como sempre, é um grande cientista. Mas o que é mais interessante é que, mesmo com todo o pragmatismo, a genialidade de Jor-El, que é considerado por toda a Krypton como o maior gênio do planeta, ele acredita muito no desenvolvimento tecnológico e isso dá uma certa ingenuidade. Eu vou colocar como ingenuidade para Jor-El. Lógico, com o passar do tempo ele vai amadurecendo essa ingenuidade. No decorrer do livro ele vai amadurecendo, vai percebendo que algumas coisas que ele acreditava não são exatamente como ele imagina. E lógico que no transcorrer do romance você percebe uma coisa muito interessante, que o Kevin J. Anderson, ele usa como base da história uma coisa muito legal, que é a referência a Marlon Brando. Por quê? Porque quando ele cita Jor-El, ele cita Jor-El com cabelos volumosos e brancos. Então me lembrou muito, pensando assim no Marlon Brando,
pensando assim no Marlon Brando, mais jovem, mais jovial, com aqueles cabelos volumosos, brancos. Então foi exatamente isso que ele usou como base. E lógico, ele também criou uma base para Lara, ele falou como Lara é. E temos uma outra coisa que é muito legal, que é ao usar a referência de Zor-El. Como poucos sabem, Zor-El ele não é muito utilizado. Ele é mencionado, mas ele não é muito utilizado na mitologia de Krypton. Do Superman. Ele é citado como tio de Kal-El, ele é citado como um grande cientista também, mas além do que, ele também era um grande político. Ele era líder da cidade de Argo City, por sinal. Inventor da cidade, ele tem suas invenções, ele cria um peixe diamante, ele cria um campo de força, que quem conhece bem a história de Argo City dos quadrinhos, vai saber o porquê desse campo de força, qual a utilidade desse campo de força para Argo City. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso está no livro, eu recomendo que leiam para entender, e tem muita referência para o final da série, por sinal. Ele ainda é casado com a Lura, que nessa história ela não é uma inventora, ela é uma inventora. Podemos botar que ela é uma inventora, porque ela é uma botânica, ela faz... como é que eu vou dizer para vocês? Ela faz misturas genéticas de plantas, criando plantas de vários tipos que servem para cura, que servem para respiração, que servem... Tem várias finalidades, que servem para energia, para dar energia ao corpo humano. Então, é muito interessante como a Lura é abordada na história, porque vocês têm costume de ver a Lura de uma outra forma, de uma forma bem diferente. E quando a gente fala de Zor-El e de Jor-El, a gente não pode se esquecer de Yarel. Yarel era um grande cientista também, então os filhos, de certa forma, herdaram isso do pai. Ele é um grande cientista e ele sofre da doença do esquecimento. Aqui no mundo, na Terra, é conhecida como a doença de Alzheimer. Ele perde a memória dele vai se degradando durante o tempo. A mãe dos meninos da Cariz, ela vai, Cariz, ela vai cuidando de Yarel durante esse período. Então a gente tem essa abordagem dela, ela é uma psicóloga e através dos estudos, trabalhando o desenvolvimento da doença do marido, ela vai descobrindo um pouco mais sobre o que é a doença do marido dela. Então é uma história maravilhosa e lógico, não podemos deixar de ter nosso antagonista principal nessa história, que é nada mais, nada menos do que Dru-Zod. Cara, a abordagem de Dru-Zod feita por Kevin J. Anderson é maravilhosa. Ela tem uma abordagem que parece que Kevin J. ele estudou todos os regimes fascistas, ditatoriais, supremacistas que existiram no mundo. Dru-Zod, ele começa como um comissário e ele rouba as experiências, todos os inventos de Jor-El. E mais para frente ele vai fazer uso desses inventos. Entre esses inventos de Jor-El está nada mais, nada menos do que a Zona Fantasma, que não é exatamente um invento, mas é uma descoberta que Jor-El faz com um dos inventos dele. E Dru-Zod, ele tem uma importância grande no transcorrer da história. Ele é uma ponta principal, um dos alicerces da história. Se temos Jor-El e Lara, Dru-Zod é outro dos pontos principais da história. Ele é totalmente megalomaníaco, deseja mais poder do que tem, ele sempre acredita que o poder dele é pouco perto do que ele tem. Ele questiona ele estar trabalhando como um comissário, mas ele descobre que ele trabalhando onde ele está é muito mais importante do que se ele trabalhasse no Conselho Kryptoniano. Então ele faz uso disso a favor dele constantemente, e ele me lembrou muito, como eu falei, parece que Kevin J. Anderson, ele usou todas as referências que ele podia
de grandes ditadores. Entre eles, ele usa muito como referência os sistemas de comunismo stalinista, com o desaparecimento de pessoas que são contrárias ao regime de Stalin. Ele também usa muito das referências a Hitler, por discursos bem inflamados, que conseguem convencer o povo de que ele é a pessoa certa para estar à frente do governo. E ele também usa muito da tirania de Júlio César, aonde Júlio César tomava um poder para ele, enquanto não decidissem novos governantes. Então ele governava sozinho com mão de ferro Krypton. E lógico, a gente vai ter várias outras personagens participando. Temos a formação de Kryptonópolis. Kryptonópolis é a antiga Sun City, que era uma cidade criada por Jak-Sur. Jak-Sur, eu vou falar sobre ele. Ele era o primeiro tirano de Krypton. Ele tinha criado os dardos novos, havia usado esses dardos novos para destruir uma lua de Krypton. Ele havia destruído uma lua de Krypton com um dardo nova. Ele tinha criado 16, ficaram faltando 15. Ele também foi derrotado pelos 7 exércitos criados para derrotar Jak-Sur, ou Jak-Sur. Ele nomeou o cometa, que é o cometa que eu falei, né, com o martelo de Lotur, em homenagem ao próprio pai. E você também vê Zod tendo como referência o pai dele como um pilar principal para a força dele. Ele cria o chamado Anel de Força de Zod, que é formado por aqueles membros de famílias que não concordam com o Conselho Kryptoniano, que acham que o Conselho Kryptoniano está totalmente errado na forma de agir. E o Conselho Kryptoniano tem como base a cidade de Kandor. Quem conhece a história de Kandor sabe muito bem que Kandor é a cidade engarrafada por Brainiac. Brainiac, ele até tem uma participação, né? O Conselho de Krypton, só para falar, é formado por 11 das famílias. Seriam 12 se Jor-El tivesse aceitado, mas ele nunca aceita o fazer parte do conselho. Ele sempre ameaça que ele vai fazer parte e tudo mais. E é uma coisa que ele deveria até fazer parte, porque o conselho constantemente vai contra as criações de Jor-El. Se Jor-El fizesse parte, provavelmente tudo que ele criou não seria tão criticado assim pelo conselho. E lógico, como eu estava falando de Brainiac. Brainiac, o nome Brainiac é dado a ele por Zod, antes de Zod se tornar o grande ditador. E quando Brainiac engarrafa Kandor, a única pessoa que conversa com ele é Zod. E ele explica que ele é um androide que veio de colo e constantemente ele vai viajando por planetas, engarrafando cidades. Só que a diferença entre o Brainiac que estamos acostumados a ver e o Brainiac desse livro é que o Brainiac ele é bem passivo. Ele não é um vilão. Ele não tem algo de maligno nele. Não, ele é um estudante. Ele estuda tudo. Então ele não pensa em nada como algo mal. Ele faz aquilo porque ele foi criado para fazer aquilo. Então tudo que ele faz é porque é como ele foi criado. E lógico, depois de engarrafar Kandor, levar Kandor embora, Zod se engrandece com isso e se torna o grande homem por trás de Krypton, que vai salvar Krypton, que vai levar Krypton para frente. E ele tem que contar com pessoas aliadas a eles. Uma dessas pessoas é a Etir-K. A Etir-K é uma menina que ela foi colega de cara durante o período de escola, tem as ideias iguais a cara, só que a ideia dela é mais seguir a história de Jak-Sur, né, em vez de seguir a história documentada. Ela adora Jak-Sur e leva isso a Zod, se tornando amante dele. E depois, mais pra frente, se tornaria esposa. O legal, como eu já falei, Kevin J. Anderson eles têm muita base no Superman de 1978. Porque quando você vê a criação do Zod, você percebe que Zod tem muitas referências a Terence Stamp, né? É um ser com austeridade, bigode, barba bem feito.
E é assim sendo, eu imaginei que a personagem de Haiti teria muito referências também a Ursa, como o outro personagem que seria como se fosse um filho de Druzhod, ele teria referências ao Non, né? O Namek, que é o braço direito, o cara mudo que sempre está ao lado dos olhos, é o Non. O Non seria o personagem mais próximo do que eu poderia falar de Namek. Você percebe muito essas referências de 1978. E você não percebe nada do que você já viu nos quadrinhos de John Byrne ou em todas as transcorrências, talvez alguma coisa aqui ou ali no mundo de Krypton, que John Byrne escreveu. Antes dele teve também outras pessoas que escreveram. Nem nas crônicas de Krypton, nem na série Krypton. A série Krypton, ela segue o próprio sistema. Não tem referência nenhuma ao que acontece em Krypton, nesse Os Últimos Dias de Krypton. Eu acho incrível não terem usado esse livro como base de uma série. Esse livro é fantástico, é maravilhoso. Ele você encontra facilmente em lojas de livros, Saraiva, Amazon, a Americanas, eu acho que você encontra também. Eu vou colocar aqui embaixo alguns sites para vocês estarem encontrando. Provavelmente vou colocar da Amazon, que eu acho que o preço está mais agradável ao bolso de todo mundo. E é maravilhoso por conta da forma como é mostrado o transcorrer dos últimos dias de Krypton. Ele dá um panorama desde o começo do romance de Jor-El e Lara até o final derradeiro da cidade. É maravilhoso. Eu recomendo que todos leiam Os Últimos Dias de Krypton, porque, principalmente nos dias atuais, a gente vendo várias coisas acontecendo e você entender como funciona um fascismo. A forma como Zod, que mais tarde viria a se chamar General Zod, age, lembra muito alguns sistemas que nós estamos vendo nos dias atuais, no Brasil e em alguns lugares do mundo. Leiam Os Últimos Dias de Krypton, me falem aqui o que acharam. Se vocês já leram, já fala aqui embaixo o que acharam do livro. Eu recomendo também que, se possível, compartilhem esse vídeo, que me ajuda pra caramba. Eu já sei que isso tá lá no final, mas compartilhem, comentem, curtam o vídeo e se inscrevam no canal e ativem a sinetinha para estar recebendo meus vídeos sempre que eu postar aqui. Eu vou ficando nessa, agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui e tchau.